Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC, hoje no tempo gráfico diário e semanal, tá? Vamos buscarmos aqui e analisarmos algumas situações do gráfico que é de suma importância e pode trazer muita informação positiva para os investidores, tá? Então vamos lá. No tempo gráfico eu fiz um vídeo, acredito que um dia atrás. Eu falei sobre o tempo gráfico diário, onde o Bitcoin poderia encontrar suporte na EMA de 200 períodos, tá? Ele praticamente aqui se aproximou da EMA de 200, né? Uma média móvel de 200 períodos em 58.461. Observem que nós temos aqui 3 candles se formando em paralelo. Isso aqui traz uma informação importante para nós, ou seja, compradores estão tentando defender o preço do Bitcoin acima do nível de 60. Não quer dizer que conseguirão manter o preço acima desse nível. Vamos sinalizarmos aqui o corpo do candle, tá? Aqui é corpo. Observem que ele perdeu esse suporte. Nós migrarmos aqui para o tempo gráfico semanal, fica bem mais claro isso aqui, ó. O Bitcoin perdeu esse suporte aqui no corpo, tá? Colocar aqui de forma exata. 61.331 e buscou 58.461, tá? Então, esse suporte aqui ele foi quebrado. Claro que o preço buscou 58, sinalizou para nós, retornou aqui, tá? Voltou e está no mesmo nível de suporte. O que é que nós levamos em consideração aqui? Se nós pegarmos esse gráfico, nós temos 2 ciclos aqui de ondas 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Então, como é semanal, eu acho um ciclo muito pequeno. Seria o primeiro movimento 1, 2, 3, 4, movimento 5 de exaustão. E na sequência nós temos A, B e C. Eu já mostrei isso aqui em vídeos anteriores aí. E ele fez A, B e C nesse ponto. Então aqui nós temos um ciclo completo das ondas de Elliott, correto? Então nós vamos para o segundo ciclo, é onde o gráfico faz o primeiro rompimento aqui, que seria movimento 1 de onda 1, pullback de onda 2, movimento de onda 3, que é o mais alto, fundo de onda 4 e para cima aqui onda 5. Então na onda 5 nós temos um ponto de exaustão, que seria esse ponto aqui, de onda 5, e o gráfico ele faz A, B e C. Seria A, né? Como eu falei para vocês que esse candle aqui, ó, ele fez um movimento A, B lá no topo e C seria nesse nível aqui. O que não quer dizer que uma onda C aqui, ela já teria, né, chegado ao fim da sua correção. Ela poderia dar continuidade, tá? No diário, às 21, quando fechar o candle diário de hoje, ou quem sabe no semanal, no domingo, quando ele fechar esse candle aqui às 21 horas. É preciso aguardar e acompanhar. Claro que em tempos menores, se acontece uma reversão para esse candle voltar, ou quando nada o preço voltar aqui, sabe? Então vamos lá. Agora o que é que me chama a atenção? Que essa onda A, B e C, ela está praticamente aqui, ó, paralelo ao nível de onda 3 e onda 5. Então, se nós pegarmos agora, isso aqui é o micro, tá? Nós sabemos que dentro das macros, ondas macro, nós temos ondas micro. Então, vamos analisarmos a segunda opção, movimento 1, pullback de 2, movimento 3, pullback de 4, movimento 5, está por vir A, B e C no macro, tá? Que seria uma A, uma B e uma C. E por que eu digo para vocês que no macro poderia dar continuidade à correção? Porque se nós analisarmos aqui como um único movimento, ou até mesmo como um movimento primeiro ciclo, segundo ciclo, a lógica seria pegar o nível de Fibonacci do fundo e levarmos aqui até a sombra da onda 3, tá? Colocar exato aqui. Então, onde seria o nível de 50% de correção, 44.815,
E onde seria o nível de 61,8 de FIBO? Seria em 37.960. E ele poderia corrigir sim, porque ainda seria uma correção saudável, tá? Se nós levarmos em consideração aqui que nós temos o primeiro ciclo e o segundo, então nós vamos pegarmos aqui a leitura de Fibonacci do segundo ciclo. Quando descaracterizar isso aqui, nós pegamos do fundo do primeiro. Então, observem onde estaria 50% de Fibonacci e onde estaria 61,8 de Fibo, tá? Estaria aqui 50% em 49.384, 61,8 em 43.577, beleza? E aí vamos fazermos o seguinte aqui, recapitular a leitura das ondas, tá? Que seria aqui movimento 1, deixa eu ver, movimento 1, 2, 3, 4, 5, movimento A, B e C, A, B, aqui possivelmente uma C. Nós temos a linha de tendência de baixa, que foi rompida por um segundo ciclo, 1, 2, 3, 4, 5. E na sequência, se for o caso, nós temos aqui um movimento A, B, C. Então, se for um ABC, já chegou ao fim, ou quem sabe ela poderia corrigir. Vamos marcarmos aqui o nível de sombra, né, onde o preço desceu. Vamos lá. 58.429. Agora, o que eu irei fazer aqui para nós analisarmos? Migrar para o tempo gráfico de um dia, o diário, para nós entendermos como que está lá. Agora, antes, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou utilizando o RSI, tá? E aqui é o TRIX. Então, vamos de RSI aqui. Vamos entendermos o padrão que acontece com o preço. Olha, ele sai do fundo. Olha o que acontece com o RSI, tá? Ele simplesmente sobe, ele busca topo. Observem que nós temos aqui, ó, a máxima, nós temos um topo aqui. Ele faz o pullback, né? Pode ser de onda 2, tá? Nesse caso, ou onda 4, e depois ele volta a testar ou buscar o nível de sobrecompra e aí sucessivamente. Bom, concluiu aqui, veio o movimento 1, sobrecompra, movimento 2 de pullback, aí vem o movimento 3, sobrecompra. Como ele está fazendo um movimento A, B e C, deixa eu ver se eu consigo marcar. A, B e C, olha como ele está, ó, descendo e buscando o quê? A zona de sobrevenda. Ele está distribuindo porque ele está em um movimento de onda A, B e C, e é normal que aconteça isso. Agora, qual seria a lógica? Se ele descer, corrigir para tocar em fundo de RSI, eu acredito que todos sabem que fundo do RSI geralmente é ponto de compra. Compra aqui para vender na exaustão. Compra em zona de sobrevenda e vende na zona de sobrecompra. Sobrevenda e sobrecompra. Então, o que é que acontece? Ele fugiu aqui, ó, da zona de sobrecompra, porque algumas pessoas configuram 80, a minha está com 70, zona de sobrecompra em 70, zona de sobrevenda aqui em 30. E observem até onde ele subiu, 89,16, subiu, estava bem sobrecomprado. Então, como o preço ele compensa tudo, ele precisa corrigir, ou seja, voltar para suas normalidades. E como que ele irá corrigir? Um candle na mesma proporção um candle de baixa na mesma proporção do candle de alta? Não, dentro das normalidades, onda A, se for o caso B, e onda C. Nesse caso veio uma 5, exaustão, que é isso aqui, ó. Veio uma 5, na sequência onda 4, depois, perdão, onda 4, na sequência onda 5, aí vem A, ele desceu, B e corrigiu uma C. Voltando o quê? Para a normalidade. Mesmo assim, ele ainda está aqui, ó, acima do nosso eixo de 50%. Né? Aí seria a teoria de Dilma, ele pode subir, 50% tem probabilidade para cima, 50% tem probabilidade para baixo, mas nós não analisamos ativos dessa forma.
nós analisamos ativos por ciclos. Então, se ele fez uma onda A, B e C, ele já poderia começar um movimento de onda 1, 2, 3. Agora, observem aqui, no macro, nós sabemos que poderia acontecer aqui o movimento B para cima e C para baixo, porque eu acredito que essa A, B e C não ficaria nesse nível. De qualquer forma, eu irei tirar aqui a leitura desse padrão semanal, tá? Para nós entendermos qual seria a nossa estratégia de operação. Vamos lá. O preço chegou na sombra. Estou marcando o nível de sombra. Tá na cor azul. 58.254. Chegou no nível de corpo. Eu irei marcar aqui com outra cor para não confundir. Lilás, 61.339. E nós temos a máxima de sombra aqui. Acredito eu que 73.800. Na cor preta, porque é resistência. E nós temos a resistência de corpo. É onde o candle buscou e não rompeu. 71.325. Se nós observarmos aqui, isso aqui é um mastro. Ele foi lá no topo, voltou no fundo, retornou ao topo e agora ele está no fundo. Pela lógica, se ele repetir esse padrão, ele precisa retornar para buscar o nível aqui de 71.325, 73.800. Essa é a lógica da coisa. Porém, se aqui ainda for uma onda A no macro, ele poderia fazer o seguinte, ó, resistência, eu pego aqui a mínima da correção e ele poderia retrair, tá? Retornando aqui, ó, até o nível de 50%, 61.8, se for o caso de uma onda A para baixo. Aí vem a B nesse nível, tá? Vem a B aqui em 61.8 de FIBO e vem a C e vem a correção aqui, o nível de 50%. Então vamos lá. Até onde o preço poderia corrigir caso ele reverta a tendência no semanal? Ele poderia desse ponto buscar 65.398, 67.022. Se eu estiver correto, aconteceria da seguinte forma: o preço ele projeta movimento A, retrai movimento B e projeta movimento C, correto? Se eu estiver correto na leitura macro aqui, que seria movimento de onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, seria isso aqui no macro, ó, movimento A, B, perdão, 1, 2, 3, 4, 5, né? A, B, C aqui. E essa perna para baixo. Então, seria da seguinte forma. Movimento 1 aqui. Movimento 2, movimento 3, movimento 4, movimento 5. E precisa acontecer A, B e C, claro, para baixo. Então, nesse caso, poderia ser uma A, movimento B até esses níveis e depois lançar uma C. Eu acredito que poderia ser isso aqui, o que está por vir no semanal, em tempos gráficos maiores. Porque se nós migrarmos aqui para o diário, observem o que está acontecendo no diário. Ó. No diário aqui, olha como fica isso no diário. Tá? Movimento 1, 2, 3, movimento 4, 5 e aqui já aconteceu o A, né? A e movimento B. Agora, por que eu digo que isso aqui é um A dentro de um tempo gráfico menor diário? Porque nós temos aqui micro tendências dentro de uma tendência macro. Então, dentro da tendência macro, que seria movimento A, poderia estar acontecendo como já aconteceu isso aqui, ó, A, B e C para baixo, tá? Então, isso aqui é uma tendência, deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem. Como isso aqui é a tendência macro do semanal, aconteceu um micro aqui no diário, ó, A, B, C. E se isso aqui, claro, né, é uma B, olha o que está acontecendo aqui. O gráfico se preparando para reverter a tendência quando nada até 65, 67, tá? Que seria, ele formou um suporte, já veio aqui até 58.254, formou um suporte. Esse suporte, ele iria funcionar da seguinte forma. Só apagar aqui a onda para não apagar toda o nosso gráfico aqui. Vamos lá.
Então seria da seguinte forma, aqui nós temos o macro A, B, C, correto? Aqui nós temos uma linha de tendência de baixa, que pega nesse nível aqui. Observem só. O gráfico, ele precisa testar e romper, e aí ele faria esse movimento aqui, ó. Movimento 1, pullback de 2, 3, 4 e 5. Correto? E na sequência, claro, aqui dentro dessa onda, A, B e C. A, B e C. Então, observe que está correto no diário. Movimento A, B, C. Ele iria fazer 1, 2, 3, 4, 5. Depois A, B e C para baixo. Já dentro dessa perna aqui macro, que seria uma onda C. Tá? Então, A, B, C no macro semanal. Está casando certo aqui ó, com A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5 para fazer B. Então, faz sentido aguardar essa configuração, porque o Bitcoin ele poderia fazer uma reversão de tendência de um curto período nesse ponto. Ó. Isso aqui já é um ponto de suporte. Tá? Observe que eu estou levando em consideração esse candle e esse aqui. Ó. Deixa eu sinalizar esse negócio. Apareceu algo que eu não quero. É isso aqui que eu estou procurando. Observem, nesse ponto aqui, ó, nós temos... o ponto de suporte, ó, 3 vezes, aqui perdeu, mas ele retorna e já está acima desse nível de suporte. Esse nível de suporte aqui, pessoal, ele poderia atuar da seguinte forma: o preço segura aqui, rompe a linha de tendência de alta, que seria uma linha de tendência na onda A, B e C, e passa a fazer, conforme eu falei, movimento 1, 2, 3, 4, 5. Mas se tratando de um movimento A, aqui sendo uma B do semanal, ele não iria muito alto. Ele poderia fazer um topo abaixo do topo anterior. Se nós pegarmos aqui, ó, uma linha de um raio horizontal, nós temos um topo aqui no corpo, tá? Em 71.485. Ele poderia fazer um topo abaixo desse nível. Tá? Tentar voltar, fazer um topo e na sequência projetar a onda C lá do semanal. Porque o semanal ele demora mais. E aí vamos dar uma olhada aqui no RSI. Ó, RSI no fundo. Tá vendo como a coisa casa certo? RSI no fundo. Deixa eu só marcar aqui, ó, RSI no fundo. A lógica seria subir. Ele está em sobrevenda e voltar ou tentar retornar aqui para sobrecompra, quem sabe parar aqui no eixo de 50%, tá? Por quê? Porque trata-se apenas de uma onda A, B, C. Claro, no diário ele fez A, B e C, ele vai tentar fazer 1, 2, 3, 4, 5, tá? No diário, mas nós sabemos se pegarmos o macro do semanal, lá no semanal ele está prestes a fazer A, B e C para baixo. Então esse movimento 1, 2, 3, 4, 5 seria para concluir a onda A do semanal. É o que eu aguardo aqui, tá? Caso contrário, poderia acontecer um despejo e o gráfico simplesmente descer. Observem aqui que o indicador TRIX ele está abaixo do eixo, tá? Negativo, mas o RSI já mostra aqui um ponto de compra. Quem trabalha com o setup de RSI, claro, comprando em sobrevendas, seria uma reversão aqui, um bom ponto de entrada para o preço subir até a sobrecompra. Observem como trabalha, tá? Ele desce na sobrevenda e busca a sobrecompra. Observe que são pontos de calibrar stop na sobrecompra. Aqui até ultrapassou, tá? Mas geralmente boas entradas são no fundo. Quando eu falo entradas no fundo, eu estou me referindo a isso aqui. Compra no fundo, calibre stop na exaustão. Compra no fundo, calibre stop na exaustão. É um bom setup, o setup de RSI. Talvez muitas pessoas não entendam que RSI é um bom ponto de compra quando ele está na zona de sobrevenda, abaixo de 30. Tem pessoas que configuram sobrevenda abaixo de 20. Né? Sobrecompra acima de 70 até 70. Ou quem sabe acima de 80. Aqui no caso passou de 80. Foi para 88,74. Entenderam? Então não tem essa coisa de que eu acredito que o Bitcoin vai a 100 e é se preparar que o negócio irá subir. Não, tem que fazer a leitura das ondas
E aí, como nós analisamos lá aquele padrão de semanal que é uma bandeira, aqui é da mesma forma, pessoal. O que aumenta aqui são a quantidade de candles. E a quantidade de candle, quanto maior é a quantidade de candle, mais ruídos nós temos. Que são ruídos? Essas sombras que aparecem aqui, ó, que até atrapalha. Mas de qualquer forma, se vocês analisarem, o padrão ele é o mesmo, ó. Mastro, que é positivo, é um mastro, claro, para cima. E nós temos aqui a bandeira, tá? Se nós pegarmos aqui o suporte e nós pegarmos a resistência, claro que aqui veio mais baixo, nós temos um nível aqui, um padrão de bandeira. E qual o padrão que o gráfico está fazendo nesse caso de mastro bandeira? Ele está fazendo a mesma coisa que fez no semanal. Fundo, que é suporte, topo, que é resistência, fundo, topo, né? Tentou aqui, ó, topo, fundo. Pela lógica, se o suporte atuar bem aqui, ele iria buscar em direção ao topo, 71.346, 73.800. Essa seria a lógica. Porém, como eu falei para vocês que trata-se de uma onda, talvez, né, de uma A, B, C no semanal, ele não chegasse a retestar 73.800. É preciso aguardar. Claro que se ele reverter aqui, para vocês entenderem, a nossa próxima resistência seria a média de 9 períodos em 64.476 e a média de 50 períodos em, deixa eu mudar aqui a cor, 64.532. De qualquer forma, ele revertendo, o primeiro teste dele é nas médias. Por quê? Quando o padrão é positivo, ele projeta e retrai na média. Projeta, retrai na média. Quando é negativo, é a mesma coisa. Projeta para baixo e retrai na média para cima. Então, ele poderia subir, projetar desses dois níveis aqui, da 50 e da 9, da 21, 50 e 21. Acredito que aqui até 28. 50 e 28 e 50 e 20, tá? 50 e 20. E retornando aqui, voltar a cair. E se nós pegarmos o nível de Fibonacci e puxarmos aqui para o nível que ele corrigiu, 50% está próximo, ó, 50% e 61,8. Né? 50% está aqui, ó, dentro do nível entre a média de 9 e a média de 50, e 61,8 está aqui acima. De qualquer forma, ele teria que testar essas duas resistências aqui, ó, a 20 e a 50. E à medida que corrige, ela se aproxima, ela desce. Por quê? Porque a lógica seria cruzar, as médias cruzarem entre si aqui, como aconteceu a 9 e a 50. Na última análise, ou seja, na análise passada, nós identificamos que a baixa ela chegou até o 12 horas, tá? Observem, 9 cruza 50, 9 cruza 200 e a 50 está se aproximando. Aqui a leitura fica melhor, porque observem que o gráfico candle desce, mas se ele retornar, ele já tem a média de 20, a média de 200 e a média de 50 como resistência. E observem que essa média de 200 períodos, ela é uma média considerável. Olha que ela segurou o preço aqui, ó, por vários dias aqui, ó, segurando o preço, e agora ela atua como uma resistência. O preço volta e poderia tocar e voltar a corrigir. Por quê? Porque as três médias irão atuar como resistência. Vamos dar uma olhada aqui no RSI. Observem, ela está abaixo, RSI na zona de sobrevenda, está em 22,95. A nossa aqui, o nosso nível é 30, ele já está em 22. Poderia dar sim, ó, movimento para cima, conforme nós falamos lá no diário, para fazer aquele ciclo de ondas. E quem sabe, futuramente, ele corrigir no semanal para fazer A, B e C. Então a leitura é essa, tá, pessoal? Se nós colocamos aqui no 12 horas, aumenta a quantidade de candle, de qualquer forma está andando de lado e fazendo o mesmo processo. Vai no topo, na resistência, corrige até o fundo no suporte, vai no topo. Mais cedo ou mais tarde, esse padrão ele precisa ser quebrado. Qual a probabilidade maior hoje desse padrão ser quebrado? Para cima ou para baixo? Pela lógica, a probabilidade maior hoje é ele quebrar para baixo. Mas por que eu estou falando que ele poderia fazer uma onda 1 e mesmo assim falo que ele poderia quebrar para baixo?
porque ele está próximo e está testando o fundo. Então a probabilidade maior é que enfraqueça aqui a força compradora e ele quebre para baixo, porque ele já está testando e utilizando como suporte aqui essa linha, essa zona aqui, ó, de 61,155. Claro que se ele fizer movimento 1, 2, lançar uma 3, ele afasta dessa probabilidade de quebra do suporte. Mas por enquanto, ó, testou uma, testou duas, testou três, testou 4, na quinta aqui, ó, na quarta, perdeu, testou a quinta, voltou, aqui já vai na sexta, no 12 horas. O que é que determina a força de um suporte? Ou resistência, a quantidade de vezes que o preço toca e ele suporta. Só que já ouviram aquela máxima? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes batendo no mesmo suporte. Chega um momento que perde. Perdeu aqui, já perdeu 3, não é considerado um suporte. Forte, quem estava segurando aqui era a média de 200 períodos, e aqui ela perde. Quando perdeu, ficou fácil de romper esse suporte. Então tem 6 toques aqui embaixo. Aqui nós temos no 73 apenas um toque, está praticamente ali protegido. Aqui no 71, 346, nós já temos um rompimento, 2 aqui, ó, 1, 2 toques, 3 com rompimento, 4 com falso rompimento, 5 com falso rompimento. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lógica seria retornar desse ponto para fazer o reteste desses dois níveis, na intenção do gráfico romper e superar o nível de 73.800, mas o risco é que ele está testando fundo. Agora nós precisamos aguardarmos se esse fundo ele segura essa pressão vendedora, e se ele segurar, provavelmente irá retornar para os 71.300, 73.800, tá? Mas vamos darmos uma olhada aqui em relação ao Fibonacci. Nós temos uma linha de suporte aqui. Eu irei pegar desse nível e levar até o topo, tá? Quanto que já corrigiu desse 12 horas aqui? O gráfico só corrigiu 23.6, 38.2. Então nós sabemos que o gráfico ele tende a corrigir 50% quando ele desceu em 56.600, 56.255, ele se aproximou aqui, ó, tocou 50%. Perdeu mais uma vez, ele poderia retornar e tocar o nível de 61.8 de FIBO. Observem que aqui no 61.8 de FIBO nós temos uma zona de suporte aqui, ó, onde o preço atuou bem como suporte, ou a região atuou bem como suporte, e o preço descendo ele poderia testar esses dois níveis, 50% e 61.8 de FIBO, que seria uma correção normal. Porém, eu estou pegando já um segundo ciclo. Caso o preço desça e pegue 50% e 61.8, se ele não retornar, eu preciso pegar de um nível mais baixo e fazendo a leitura até que o preço encontre a sua reversão de tendência. Mas nós aguardamos aqui, tá? A reversão de tendência desse ponto. Caso ela não aconteça, para buscarmos o teste, o reteste do nível de 73, provavelmente virá correção pela frente. O gráfico já está andando de lado, de forma lateral, testando o topo, testando o fundo, ó. Ele entrou aqui no canal em 28 de fevereiro de 2024, às 9 horas. Hoje nós estamos aqui, ó, no dia 27 de junho de 2024, certo? Observem aqui, ó, o horário que ele abriu, que esse candle aqui, ó, ele foi aberto 9 horas, tá? É um candle aqui, eu estou fazendo a leitura de um candle de 12 horas. Observem que foi do dia 28 de fevereiro ao dia 27 de junho. Ele está andando de lado, claro, que é um lado, não é aquele andar de lado neutro. Ele tem uma margem que ele está buscando. Se nós pegarmos aqui a ferramenta de porcentagem, ele está operando aqui, ó, de lado, de forma lateral, em um nível de 22,53% em 73.800. Se eu colocar que ele só foi lá uma vez e colocar aqui, ó, vou pegar aqui onde tem 3 topos aqui, nós sabemos que buscou aqui, ele reduz essa margem
e ele trabalha agora com 19,77. Né? Leva algum tempo para bater fundo, leva algum tempo para bater topo, mas está repetindo um padrão lateral da esquerda para a direita, conforme nós olhamos e observamos na nossa tela, da esquerda para a direita. E ele precisa se decidir, porque isso aqui chama consolidação. O mercado está consolidado porque ele encontrou um padrão repetitivo que faz 20% todo o tempo. Se você shorta do topo para baixo, dá 20. Se você pega no long do fundo para cima, dá 20. Ele está consolidado, ele precisa perder essa consolidação para fazer uma fuga. Eu sei que a maioria dos investidores aguarda uma fuga para cima. É algo que eu irei tratar nos próximos vídeos e dar um feedback a vocês aqui sobre isso. Às vezes, nem sempre romper e buscar o tão esperado 100K é viável para nós. E as pessoas acreditam que não, que tem que buscar, que Bitcoin foi feito para subir, ele precisa subir. Não. Quando um gráfico ele corrige, que busca, um exemplo, é 100, ele foi a 73.800, caiu a 58, caiu a 56, vamos lá que buscou o nível de 49, 50, ele abre um leque de oportunidades para pessoas que entenderam que 73.800 está em uma zona desconfortável, ou seja, uma zona de resistência, de exaustão. Então, quando ele corrige, claro que está desvalorizando o preço, mas está abrindo um leque para novos investidores. Entendem? Seria a lógica da coisa. Então, às vezes a pessoa não está disposta ou disposta a comprar o Bitcoin em 73, mas já nos 50, no 49, ele se sente confortável e entra. E o que é que acontece? O ativo retorna, volta a subir, nós compramos tanto altcoins como bitcoins. Então, as oportunidades que o mercado ele oferece nos pullbacks, as pessoas estão descartando ou passando despercebido por não conhecer análise técnica, tá? E aí, tem que subir, caiu por quê? O que foi que houve que caiu? Aí as pessoas que trabalham também como influenciadores, se aproveitando da imperícia, aí já sabe que a pergunta chama atenção. Veja, por que o Bitcoin caiu? Aí coloca uma interrogação. Aí o cara leigo quer saber o que é que faz, vai dar engajamento. Vamos ver o porquê que o Bitcoin caiu. Mas se você conhecer de análise técnica, entenderá que o Bitcoin caiu porque é normal, ele não caiu. Ele está corrigindo dentro da sua normalidade. É um preço que é um ativo que saiu de 15.400, buscou 73.800, enfrentou várias situações, guerra na Rússia, enfrentou problema com Israel, enfrentou inflação alta dos Estados Unidos, enfrentou várias situações. E levando em consideração todo o cenário negativo que o Bitcoin enfrentou, ele ainda teve um bom desempenho. Saiu de 15.400, buscou 73.800. Por que as pessoas ficam perguntando por que caiu, por que caiu? O ETF não foi bem aceito, ou seja, quando o ETF foi lançado, teve uma repercussão negativa. Os investidores que estavam comprados em outros ETFs que estavam com juro muito alto venderam. Então o tiro saiu pela culatra. Mesmo assim o Bitcoin chegou a 73.800. Infelizmente as pessoas passam sem ou despercebidas ou não atentam para essas informações, mas observa o seguinte aqui no semanal. Essa alta foi uma alta de um bom desempenho. Tá? E eu sou sincero em falar, eu sou o cara que eu critico determinadas situações, mas vamos lá, um desempenho desse aqui, ó, não tem em outro ativo, pelo amor de Deus, pessoal. 15.400 foi até 73.800. Qual é o ativo no globo que dá essa volatilidade? 373, tá? 0,69 em cima do capital investido. Aí, quer dizer, enfrentando todas as situações contrárias, adversas, o Bitcoin chegou nesse patamar. Então, assim, não foi um mau desempenho. Agora, se nós pegarmos algumas altcoins, a grande maioria delas não tiveram bom desempenho. Outras tiveram um desempenho excelente, praticamente aqui algumas superaram o Bitcoin, mas nós precisamos levarmos em consideração que o Bitcoin é um ativo caro, pesado, e a altcoin que superou é leve, é mais fácil de projetar o gráfico, mas a maioria das altcoins tiveram um desempenho péssimo. Então, o desempenho do Bitcoin,
ele foi um desempenho bom. Infelizmente, as pessoas, elas são ansiosas, elas querem que suba e não caia mais, ou não corrija. Então, assim, aprendam análise técnica e vocês entenderão o porquê das correções, e elas são saudáveis para os investidores, principalmente para nós que investimos. Quem vendeu em 73.800 já poderia ter comprado em 56 e em 58K. Não é viável isso? Eu acredito que sim. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. A minha intenção é fazer vídeos com mais frequência, tanto do Bitcoin como Ethereum, como o que nós tivermos para analisarmos, tá? Então incentive o trabalho, deixe o seu like, o seu comentário. E eu acredito que irei fazer análises do Bitcoin com mais frequência, porque o Bitcoin hoje ele é praticamente um índice das criptomoedas. E nós precisamos acompanharmos aqui à risca o Bitcoin para termos resultados em algumas altcoins, principalmente as que respondem bem à alta do Bitcoin, tá bom? Muito obrigado pela atenção e vamos que vamos.